bem-vindo. Esse é o 14º episódio do podcast Rotina Funcional. Queria falar sobre como ter mais energia, prazer e produtividade, melhorando alguns pontos da rotina que entrarei em detalhes. Eu sou o psicólogo André e atuo com atendimento clínico, ajudando, entre outras situações, as pessoas a melhorarem as rotinas. O tema do episódio de hoje é não consigo ter mudanças na minha vida. Então o que eu quero com esse episódio? Tem muitas pessoas, que eu já atendi, tem muitas pessoas que eu já vi aí no mundo que dizem, algumas só pela afirmação, mas algumas não, que não conseguem ter mudanças na vida. E essas pessoas que simplesmente afirmam que não conseguem ter mudanças na vida e ficam esperando as mudanças acontecerem sem uma boa expectativa no sentido realista, sem expectativas realistas do que pode acontecer, elas acabam tendo planos frustrados. Às vezes a pessoa pensa em emagrecer, mas ficar sentada sem fazer nada não vai te fazer emagrecer. Continuar comendo o mesmo tanto que você come, ou até mesmo em quantidades maiores, não vai te ajudar a emagrecer. E eu vou entrar em detalhes nesse episódio sobre como você deve partir para as mudanças, que é algo que eu já mencionei nos episódios anteriores, algumas coisas, mas eu quero que fique bem claro para vocês a importância da mudança. Então, como devem ser iniciados os avanços? O primeiro ponto que deve ser observado, na minha opinião, é o sono. O sono ele interfere na performance da pessoa. E não estou falando de atletas de grande performance, super atletas, elite mundial. Estou falando de pessoas comuns como nós. Todos devem ter o sono regulado, todos que querem um objetivo mais interessante, um objetivo mais avançado nesse sentido. Então você deve regular o sono, entender as prioridades. Inclusive eu considero o sono, ele está acima das prioridades, ele nem se cogita, piora. Primeiro você fala de sono, depois você fala o que é as prioridades. Eu estou mais nesse padrão, principalmente vendo os resultados que o sono pode trazer. Ajustar a rotina e correr atrás dos objetivos. Então você ajusta a rotina e corre atrás dos objetivos de fato. Isso é muito importante, gente? Você correr de fato atrás dos objetivos para que eles sejam alcançados. Então, se você simplesmente entender as prioridades e não agir com as prioridades, não manter constância, ou apenas pegar uma tarde no sábado e focar aquela tarde, depois esquecer do objetivo e no outro domingo focar algumas horas e esquecer do objetivo, é preciso constância. Por isso mesmo que no episódio de prioridades, no episódio de estudos que eu falei de prioridades, eu acabei optando por não estudar russo no momento, que é um desejo que eu tenho, já tenho curso comprado, mas vai ter que esperar mais um ano porque dentro das minhas prioridades não cabe russo, inglês e tudo que eu já faço. Então eu vou focar com qualidade no inglês, terminando algumas coisas no inglês, eu vou para o russo. Isso vai questão de um ano com foco para mim conseguir terminar. Então esse é um ponto relevante. Entender o que está atrapalhando o caminho. Por exemplo, se você está estudando e tem muito celular, tem muito ruído atrapalhando o teu estudo, isso de fato está atrapalhando o teu caminho. Entender se você se matriculou na academia e não está conseguindo ir, ver se é uma falta de motivação própria ou se você joga outros compromissos para o horário que tem que ir, ou se o horário de ir realmente está ruim. Às vezes você vai precisar trocar o horário de ir para a academia. Isso também é uma possibilidade. Vai ter que ajustar a sua rotina. É tudo uma questão de prioridade e ajustes. Afazeres que te poupam tempo amanhã. Então, se você fazer alguma coisa hoje que vai te poupar tempo na sequência, isso é muito importante, porque assim você consegue condensar as atividades para que
você tenha mais tempo livre amanhã. Então hoje eu acabei optando por gravar mais vídeos para conseguir realizar os outros afazeres que eu tenho daqui a 2 dias. Né? Eu estou num domingo, dia 6 de novembro, e eu tenho feriado municipal agora na terça, dia 8. Então, gravando os vídeos que eu desejo, eu consigo ter uma folga na terça para conseguir lidar com os outros afazeres. Eu tenho mais algumas coisas para terminar e eu vou ter o tempo disponível nesse dia. Então, é uma questão de prioridade aí que eu acabei optando. Como se organiza uma rotina? Então, eu vou entrar de novo em alguns detalhes, né? E para começar, o que é melhor? Uma rotina em que você faz tudo num dia, você é extremamente produtivo num dia, nem para respirar, ou que você faz um pouquinho cada dia? Eu sou da filosofia que fazer um pouquinho cada dia é melhor. Então, como que funciona isso? Você pega um dia, faz algumas coisas, dorme bem, acorda disposto no dia seguinte, faz outras coisas, dorme bem, acorda, e assim vai os 7 dias da semana. Então eu sugiro que você tenha à disposição os 7 dias da semana, que você consiga fazer pelo menos, né, grande parte do planejado todos os dias da semana, não apenas em um único dia. Essa é a base do crescimento, é o que a gente chama de constância. Então é a ideia. E como que se organiza a rotina então? A rotina eu gosto de separar em afazeres diários e afazeres semanais, com planejamentos a longo prazo aí, se for do teu interesse, né? Se você tiver metas. Então quais são os afazeres diários? O afazer diário é, por exemplo, eu coloco uma rotina de café, eu tenho, né, vários itens que eu faço, eu tenho a rotina do almoço, então a rotina e uma higienização do sono de noite, como eu oriento no próprio vídeo do sono. Eu tenho vários afazeres que eu faço todo dia. E o que são afazeres semanais? Eu coloco o trabalho, eu não coloco diário porque eu não trabalho todos os dias da semana, eu trabalho de segunda a sexta. Então é um afazer semanal, né? 5 vezes na semana, vamos colocar assim. Eu coloco outro afazer diário bem expressivo, é a questão de atividade física, né, que eu acabo colocando aí toda semana, eu estou fazendo, mantenho constância, já tem um bom tempo aí que eu não falto nos treinos, só não tô conseguindo correr no momento o que eu gostaria por motivos que eu acabei torcendo o meu pé. Mas assim, eu corri 5 km ontem, 3 km hoje, daqui 8 dias que agora eu irei viajar, eu vou correr de novo e assim vai. Então eu estou com alguns planos de conseguir me organizar. E é extremamente importante que você planeje tanto a questão da sua rotina diária como a sua rotina semanal. Que você consiga ter uma flexibilidade para esse tipo de planejamento. Então isso é muito importante. Quando se começa a organização de uma rotina? Então, você deve levar em conta 2 momentos. Um momento é você precisa fazer muita coisa que não te leva para os avanços, que não é a sua rotina desejada, você vai estar secando o gelo. Então você tem um momento que você vai estar secando o gelo. O outro momento é o momento que você vai estar avançando de fato. Então você deve levar em conta esses 2 momentos. Se você estiver secando o gelo, você deve preparar uma rotina, né, para parar de secar gelo e conseguir avançar de fato. Se você já tiver a disponibilidade de avançar mesmo em direção aos seus objetivos, você deve simplesmente começar a organizar uma rotina para agir de acordo com os objetivos, ter mudanças de fato na sua vida. E um item bem relevante, né, é a constância. Então, o que é constância e como isso te torna mais forte? Como eu estava vendo num vídeo recente, né, eu até comentei que eu não uso o Instagram, aí como eu vou começar a usar para publicação de conteúdos, eu acabei seguindo páginas especificamente de
de uma galera forte, assim, uma galera da rotina, uma galera bem organizada. E eu tava vendo um vídeo de um cara falando que a constância é algo que assusta, é algo que você começa a ter muito resultado, muito resultado. E um exemplo é, tipo, você pega uma pessoa que ela não tem vontade de ir pra academia. Ela é constante, mas não tem vontade de ir. Cara, ela acaba se organizando, indo, e depois ela acaba gostando da academia como aquela criança que não gosta de tomar banho e depois que entra no chuveiro ela se entrega no banho. Então é bem relevante que você consiga fazer as coisas e se sentir motivado com elas, né? Começar a sentir prazer nas coisas que você está fazendo. E isso vai te fazer de fato você ir longe. Você ficar parado aí não vai te levar a lugar nenhum. Tem até uma música do Engenheiros do Havaí que eu gosto bastante, né? Humberto Gessinger agora está sozinho, mas ele fala que nós ganhamos não sei o que do sofá, né? Nós ganhamos tipo, como se fosse o campeonato do sofá, nós passamos os domingos assistindo, né? Fazendo menção às pessoas que estão de fato lá ganhando a competição, que estão ganhando a Fórmula 1, o campeonato de futebol, e as pessoas que passam a tarde no sofá assistindo. Né? Não que você deva ser um atleta de elite, mas só para ter uma noção da diferença entre a rotina das pessoas, né? Entre as pessoas que querem ser, por exemplo, as melhores do mundo e as pessoas que têm uma rotina, mas às vezes não querem melhorar dentro dela. Né? Não que seja perda de tempo assistir, tá, gente? Para mim, perda de tempo, a definição clara de perda de tempo é tudo que não é planejado. Né? Você tem grandes planejamentos, você tem um grande foco e você sai muito desse planejamento sem levar em conta a flexibilidade. Então uma coisa é ser flexível, outra coisa é não levar esses aspectos em conta. Eu preciso que isso fique muito claro para você entender de fato os seus objetivos. Isso precisa ficar muito claro. Então, o que deve ser feito a partir das prioridades, já que você não consegue ter avanço? Tem um episódio do Micropassos aqui que eu detalho um pouco melhor, tem até o esquema de soluções de problemas, de como é utilizado na psicologia comportamental. Eu não uso exatamente aquele modelo, mas é um modelo base aí para você ter noção. E como que seria isso? Você ter pequenos e sólidos avanços. Não é você ter avanços. Por exemplo, vamos colocar aqui. Vamos colocar uma prova, digamos assim. Uma prova real aqui e você raciocina comigo. Então vamos colocar que o objetivo é melhorar a rotina em 6 meses. Vou colocar como vai ser a rotina da pessoa daqui 6 meses. Vamos jogar lá pra frente, né? Como se fosse o dia da prova, vamos colocar assim. E você tem 2 pessoas, né? 2 pessoas aí colocando mais ou menos uma rotina equivalente ruim das duas. Né? As 2 pessoas são sedentárias, não fazem atividade física, perdem muito tempo com recompensas imediatas, são improdutivas, problemas similares, vamos colocar assim, um ponto de partida igual. Agora, considerando, né, o que você conhece, em 6 meses é mais fácil a pessoa que pega e começa a tomar 3 litros de água por dia, começa a estudar 2 horas por dia, tudo ao mesmo tempo. Começa a fazer 1 hora de atividade física todos os dias, começa a ir em direção dos objetivos dela de forma radical. Não estou falando que não pode, não funciona, né, mas começa a fazer isso todos os dias já de começo. E a outra pessoa, né, falando daqui 6 meses, ela começa regulando o sono. Ela continua colocando 15 minutos a mais de caminhada todo dia. Depois ela ajusta para começar a tomar mais água. Depois ela regula a alimentação. Assim, uma coisinha por semana, uma mudança pequena por semana. A gente está falando em 6 meses, vai dar o quê? 26 semanas. Né? A gente está falando
Então uma coisinha pequena por semana durante 26 semanas essa pessoa faz e vai mantendo. Vocês acham que é mais fácil ela conseguir o avanço ou essa pessoa que fez a mudança radical, assim, mudou 100% da rotina, já acordou 5 da manhã dentro da academia e, enfim, fez 100% da mudança? Qual é a minha visão? Tá? Eu sei que talvez você tenha a sua opinião, mas eu acredito que se a primeira pessoa que fez todas as mudanças ao mesmo tempo conseguisse de fato ter resultado, a vida seria fácil. Você não precisaria estar vendo o vídeo aqui, você não precisaria procurar a ajuda das pessoas, você não precisaria procurar médico, em nenhum aspecto, tanto no sentido de ajudar as pessoas, né, de você ajudar as outras pessoas, porque a vida seria muito fácil, como no objetivo de você mesmo crescer. Os problemas praticamente não existiriam. Então assim, eu vejo que olhando por esse raciocínio, né, se fosse fácil, você não estava vendo esse conteúdo, eu acredito que a pessoa que vai de uma mudança por vez, né, considerando 26 semanas no modelo exemplo, ela vai ter 26 pequenas mudanças, né, durante 6 meses. Mas aí você vai estar falando, tá, mas ela não vai conseguir manter todas, às vezes ela vai errar. Então, para pensar o seguinte, vamos analisar então outro ângulo desse mesmo experimento. Vamos analisar o seguinte, ambos uma rotina equivalente. O primeiro fez ali por 3, 4 dias, até tentou retomar algumas vezes durante os 6 meses. Vocês acham que, olhando agora no ângulo geral, não como vai estar a rotina daqui a 6 meses, mas no tempo útil, digamos assim, em carga horária mesmo, tempo útil dessas duas pessoas, o cara que fez as pequenas mudanças vai ter uma carga horária maior de atividade física, ou o cara que fez colocou 1 hora por dia e aguentou 3 dias vai ter uma carga maior. O cara que colocou a ingestão de água, né, todos foi colocando aos poucos até chegar no objetivo, vamos supor 2,5 litros, em relação à pessoa que tomou vários litros aí em um dia e depois não tomou mais. Qual vai ter tomado mais água? Qual vai ter se alimentado uma porcentagem mais saudável no total dos 6 meses? A pessoa que foi constante ou a pessoa que de hora em hora estava caindo nas besteiras, depois ficava uma semana sem cair na besteira e já caía de novo? Então assim, olhando o resultado geral, quem vai estar melhor? De novo, eu tenho a mesma opinião que a pessoa que foi tendo uma mudança por vez, ela vai ter um resultado geral melhor e também ela vai ter uma perspectiva de avanço dos próximos anos infinitamente melhor do que o da outra pessoa. Aí você pode estar se fazendo várias perguntas, tá? Mas ela teve um dia que ela tomou só 1 litro de água e o recomendado era 2,5. Mas aí você olha, nos últimos 6 meses, quantos dias isso aconteceu e quantos dias isso acontecia antes dela iniciar as mudanças. Ah não, antes de iniciar a mudança 1 litro era muito. Então assim, você precisa olhar no ângulo geral, né? Por exemplo, o aplicativo de meditação que eu oriento no episódio 7 do Insight Timer, episódio de meditação, ele tem 2 características, ele tem dias consecutivos e dias totais. Tem o check-ins também, né? O check-ins é quando você abre lá o aplicativo, faz uma meditação e faz o check-in. Então, mas tem os dias totais. Então, sei lá, dos últimos 450 dias, eu tenho 352 consecutivos e mais uns 100 ali que eu tive uma sequência quebrada, enfim, tive uma mudança na rotina e acabei voltando. Então, desses últimos 500 dias, sei lá, eu não meditei todos os dias, mas grande parte dos dias eu meditei, porque eu tenho ali uma sequência. Claro, agora nos últimos 352 eu estou meditando, então de fato eu consegui essa constância de manter essa sequência. E eu espero que vocês entendam que tem que levar os 2 aspectos em conta. Dias totais, né? Não somente dias consecutivos. E se você não conseguir num dia os objetivos, vai dormir, acorda bem no dia seguinte e foca de novo, né?
quando você se recuperar desse momento, você já tem que estar seguindo de acordo com o teu objetivo. E isso precisa ficar muito claro. Então tem alguns episódios que eu vou citar rapidamente aqui, que eles vão facilitar para que você tenha mudanças. Eu citei anteriormente o do sono, né, o episódio 3. Eu não vou conseguir memorizar todos os episódios, então tem no meu canal a playlist, né, você vai em playlists de todos os episódios. Você pode maratonar meus vídeos também aí, fica uma recomendação, todos são conteúdos de qualidade como esse vídeo. Então tem o episódio de ansiedade, tem o episódio da depressão, ansiedade é o episódio 6, depressão é o episódio 9, tem o episódio dos medos, é o episódio número 13, e é que eles podem estar interferindo nos seus objetivos. Claro, tem o episódio 5, por exemplo, que eu pego o meu celular de fato e mostro aí como os ruídos do celular podem estar atrapalhando a qualidade de vida, e você pode levar em conta esse episódio também. Tem o episódio 8 sobre vícios comportamentais, como vícios comportamentais podem estar atrapalhando seus planos. Enfim, todos os episódios são úteis, assim, se você for olhar, mas eu citei pontos, né, específicos, e você pode estar vendo esses episódios. O próprio episódio 7, que é da meditação, ele vai ampliar os resultados para você atingir os teus resultados. Então, por exemplo, você vai conseguir estudar mais, vai conseguir estudar melhor, vai fixar melhor o conteúdo, vai estar vivendo com uma melhor qualidade. Então, assim, tem vários exercícios nesse sentido, né? Tem 4 exercícios no episódio e mais para quem tiver, talvez, no grupo do Telegram. Eu estou gravando esse vídeo bem antes da publicação, então não sei se eu já guiei meditação lá. Assim como em outros contextos também tem as minhas meditações guiadas. Eu tinha criado um grupo, uma lista de transmissão no WhatsApp, com essa divulgação de conteúdo, e eu fiz uma meditação guiada durante umas 30 semanas, eu acho que foi no começo desse ano, eu não me recordo agora as datas, desse ano que eu me refiro, 2022. E eu fiz toda semana eu mandava uma meditação guiada para o grupo, que tinha lá de 20 a 40 pessoas que eu atendo, né, na lista de transmissão. E isso eu fazia toda semana, então sempre que sobrava um tempo no começo da semana eu fazia. Nas semanas mais apuradas eu chegava a fazer na sexta-feira, mas eu sempre fiz, eu fiz todas as semanas até eu encerrar a lista para iniciar a criação de conteúdo na internet e propriamente, né, o grupo do Telegram. Então talvez no Telegram até, se vocês solicitarem, inclusive nos comentários aqui, eu posso estar guiando meditações para vocês lá. Eu guiei bastante meditações nesse tempo. Continuando aqui, é importante buscar ajuda para ajustes na qualidade de vida. Então é extremamente relevante que você busque ajuda aí para melhorar a sua qualidade de vida. Você busca um profissional dentro da sua condição financeira, claro, e você avalie suas prioridades, né? É mais interessante, no meu ponto de vista, estar investindo na saúde do que estar gastando em festas. Não que você não deva, é interessante, só que você deve conciliar os dois. Então sempre que você concilia, né, você até investe em outras possibilidades, né, em lazeres de gasto maior, mas você mantém um investimento na saúde. Investimento na saúde é o melhor investimento que a gente pode fazer. Inclusive, é o que eu venho conversando com os meus pacientes aí desde que eu comecei para investirem, né? No caso deles, como eu atendo na unidade de saúde, o que eu mais peço é investimento de tempo, né? Investimento de tempo. Que aí na unidade de saúde, fazer, né, as mulheres fazer o preventivo, algumas situações consultar o médico, renovar a receita, não ficar sem remédio, né? São orientações que eu dou aí no ponto de vista da saúde. Eu acredito que muitas pessoas que estão vendo esse vídeo também têm acesso a esses recursos. Então façam esse investimento de tempo, vejam como está a saúde de vocês, e é o maior bem que vocês podem ter é a própria saúde. É a própria saúde. Então o que leva tempo ou até mesmo um pequeno investimento financeiro perto do retorno que a saúde traz, façam esses investimentos. É a minha recomendação
dentro das limitações que vocês têm, é claro. Então agora eu vou dar um exemplo de um tratamento extremamente funcional para perder peso que eu fiz. Eu citei o exemplo da rotina ali anterior de 2 pessoas, né, seguindo métodos diferentes aí, e eu vou citar agora como que eu perdi peso. Então eu comentei aí que em 2019 eu terminei a faculdade, eu estava fazendo os tratamentos, então eu saí da faculdade com 96, 97 quilos ali no mês de janeiro, né? Me formei em fevereiro. E já na formatura a gente estava fazendo uma dança para formatura, aquela coisa, eu já comecei a atividade física nesse momento. Mas eu já estava, né, querendo ir para uma academia, eu já sabia, eu já tinha noção aí disso. Até tinha algumas colegas que estavam falando no projeto Verão, né, projeto do qual eu engajei naquela época, inclusive, para estar fazendo atividade física. Não engajei de fato com elas, que elas queriam caminhar e tal, mas eu acabei engajando do meu jeito, assim. Eu não tinha emprego, tanto que eu só trabalhei passando em prova, como eu falo nos episódios anteriores, então eu tinha bastante tempo livre até me estruturar. E o que que eu fazia? Eu pegava e ia para academia a pé. Era uma academia que dá uns 45 minutos de caminhada para o começo, né? Que é um caminho reto, é uma cidade cheia de morro, né? Daí um caminho reto até chegar em uma escadaria de, sei lá, uns 70 degraus, mais uma rampa de 150, 200 metros bem íngreme, né? Então tinha toda essa subida, tem ainda, né? E depois mais uma reta e um pouquinho de descida de morro. Então tinha esse caminho e tinha um outro caminho que era um morro constante. Você não parava de subir morro também, mas é mais ou menos a mesma faixa de tempo, né? De 30 a 45 minutos. Então tinha o aquecimento que era ir, mais a academia em si e voltar, né? Mas voltar meu pai geralmente me buscava, então foram raras as vezes que eu voltei. Era no máximo quando ele tinha serviço de noite, que ele é carteiro e entregador de pizza. Então eu criei essa rotina, né? Eu organizei para mim estar fazendo atividade física e organizei também uma alimentação saudável, né? Antes eu estava também tomando alguns remédios que me davam muito apetite e tudo. Já tomei também, por outro lado, eu já tomei remédio que inibia o apetite. E eu comecei a ter um avanço ali. Eu fui perdendo 1 quilo por mês. Eu não fechei a boca totalmente, eu não fiz muita coisa assim, né? Eu só mantive ali o foco, fui perdendo 1 quilo por mês. No 6º mês eu comecei a me preparar para a prova da PM, então eu perdi 8 quilos em 2 meses. Eu fui de 90 para 82, até agosto. E até junho do outro ano eu tinha perdido 27, né? Então em 96 eu fui para 69 em 18 meses, então a média de 1,5 kg por mês. Foi uma constância boa, né? Foi uma constância boa. Se eu fosse fazer isso hoje, inclusive eu vou fazer, mas é no sentido de secar, né? Que eu estava com 69 em novembro do ano passado e eu aumentei o peso para ganhar massa muscular e agora eu vou dar uma secada para ficar mais na parte do músculo, enfim. Vou dar uma secada talvez de 80, né? Subir de 69 para 80, 81. Eu vou secar para uns 75, uns 73, né? Um corpo mais denso. Então eu fiz isso. Hoje, se eu fosse fazer a parte de emagrecer, eu primeiro consultaria um médico no sentido hormonal, veria se está tudo certo, se tem alguma suplementação hormonal, alguma coisa que precisa ser feito. Então eu atualizaria os exames, colocaria exame de sangue em dia, colocaria toda a bateria de exames necessárias em dia. Isso é extremamente importante para regular a saúde. Não adianta você apenas ir direto para o emagrecimento se você está com problemas aí nas vitaminas, vitamina D, ferro. É bem importante que você suplemente isso, né? Então eu faria isso. Tendo condições financeiras, eu iria num nutricionista do esporte, de preferência, né? Levando em conta os meus objetivos, mas aí é do gosto de cada um. E faria atividade física. Então colocaria esses 3 pontos
eu colocaria uma coisa por vez. Então, primeiro eu me organizaria, colocaria ir no médico e ajeitar as vitaminas. E, sei lá, me matricular na academia. Depois eu colocaria, né, uma nutricionista. No cardápio eu começaria a ir me adaptando até seguir totalmente. Da atividade física também, até manter uma frequência boa. Só que como eu me adapto muito fácil às mudanças, para mim não levaria muito tempo eu conseguir terminar todas essas mudanças. Eu conseguiria num tempo razoável. E quanto mais você lida com mudanças desse tipo, quanto mais você evolui a sua rotina, mais fácil é você mudar. Então você precisa levar esses fatos também em conta, né? A flexibilidade que o corpo adquire. Por exemplo, tem uma abordagem de psicologia que é ACT, que é aceitação e compromisso em português, e eles dizem que tem algo chamado flexibilidade psicológica. E lá você trabalha com a flexibilidade psicológica, que também é muito bom. Quanto mais flexível você for, melhor. Você consegue lidar melhor com as coisas. Né? Só por curiosidade, né? Aceitação não é no sentido de recalque, aceita que dói menos. Né? É mais no sentido, aceita o que tu não pode mudar e aceita o que é para tu buscar a mudança. É mais no sentido de avanço, de aceitar o que não pode ser mudado, aceitar o que é, mas buscar mudanças. Não é nada passivo, tá? Só para curiosidade aí do título da abordagem. Então, essa rotina que eu tinha, eu citei também como eu faria hoje em dia, né? Eu já faria um pouco mais ampliado, claro, tendo condições financeiras, né? Não tendo, eu ia dar passos menores, mas nesse caminho eu ia querer esse tipo de investimento, e tem a possibilidade, né, de você investir ou não numa rotina nesse sentido. Então, se você não tem condições de investir, por exemplo, no médico, você não tem condições de investir num nutricionista, você não tem condições de investir numa academia, você deve investir em pequenas coisas e o que você pode. Por exemplo, não ter besteira em casa, não comprar doce toda hora, começar a caminhar, né? Se você tem condições, é claro, se você não é cadeirante também, né? Enfim, começar a regular a alimentação e a atividade física. Em últimos casos, né, pessoas que têm, por exemplo, fibromialgia, doenças aí que impedem a prática de atividade física ou talvez alguma questão um pouco mais intensa, é estar fazendo tratamento, claro, né, desses pontos, e sempre cuidando da alimentação. Então é possível você cuidar da alimentação e você evoluir. Isso é muito possível. Mas quem pode fazer atividade física vai ter mais resultado. Atividade física é essencial. O corpo humano ele necessita de atividade física para continuar progredindo. Então eu, caso não tivesse, né, uma condição financeira muito boa, eu ia tentar ir juntando dinheiro para, sei lá, conseguir uma consulta com um médico nutrólogo, que é o que eu faço hoje em dia, que aí ele faria o cardápio e faria toda a parte hormonal e de vitaminas, e iria fazendo atividade física dentro das minhas limitações, ou fora da academia ou em uma academia. Eu colocaria em uma academia, talvez pegaria um plano maior, né, já que eu não teria em mente de parar, de sair daquela academia, manteria uma frequência boa, né, pelo menos me esforçaria com a parte do tempo. Nem que fosse uma academia mais simples, uma academia que não tem tantas opções, né, Smart Fit mesmo, mas que eu me dedicaria para ir. Até porque esse tipo de academia, o lucro dela funciona com base nas pessoas que fazem os planos, pagam e acabam não indo. Uma boa parte do lucro dessas academias acaba sendo isso. Então eles têm uns bons horários vagos e ótimos profissionais atendendo. Então basta você querer e se esforçar. Eles não treinam para você. Acho que é o único problema aí, que eles não fazem atividade para você. Mas o resto eles têm tudo. Então já é um grande avanço. Eu, por exemplo, perdi 27 quilos nesse ano e meio. Foi
praticamente numa Smart Fit, foi na On Fitness em Concórdia, e foi bem interessante. Eu avancei bastante na minha questão física, eu comecei a ter um condicionamento, né? Eu sempre tive o corpo magro, eu tinha uma boa resistência para atividade física, mas eu comecei a ter um condicionamento no sentido de força também, né? Eu lembro que um dia, quando eu era criança, talvez adolescente, a gente voltou do centro de Concórdia para casa segurando compras na mão, né? E eu achava, nossa, que horrível, por que a gente não pegou no mercado mais perto? E eu não gostei, né? Porque, enfim, eu era criança. Hoje em dia eu evito de ir de carro nos lugares e venho com sacolas nos braços, carregando peso, super de boa, e não é cansativo. Por quê? Porque eu tenho força nos braços, né? Eu já cheguei a fazer minhas viagens aí com 30 quilos de açúcar, 25, 30 quilos de açúcar no braço, questão de 400 metros, né, num caminho reto, sem morro, para casa. Eu tinha a opção dos caras levar, eu falei, não, acho que eu levo, vamos brincar, vamos ver se eu consigo. E levei. Tive que dar umas paradas no caminho, tive que dar uma relaxada um pouquinho, mas foi tranquilo. Então, você precisa ter foco nos seus objetivos. E com o tempo, você vai querer se colocar em situações que você precisa fazer força, né? Como no exemplo que eu dei. Já que eu tenho força mesmo, vou usar. É o que eu penso nesse sentido. Esse conteúdo do canal ele é feito para quem quer ter mais energia, prazer e produtividade. Então, se você é uma pessoa que está vendo, que não tem uma rotina perfeita, não quer conteúdo para mudar a sua rotina, ou no caso se for um profissional da saúde ou aí uma pessoa que quer ajudar outras pessoas, não quer o conteúdo para isso, eu não recomendo meus vídeos. Eu recomendo que você gaste tempo com recompensas imediatas e continue mantendo a rotina que você tem. Até porque se você manter a rotina que você tem por um longo período, você provavelmente não vai evoluir muito, né? Levando em conta que você não tem a rotina ideal e que você perde muito tempo com algumas coisas. Então você não vai avançar muito, e esse canal não é feito para pessoas que não querem evoluir. Eu quero que isso fique bem claro para quem está assistindo o vídeo. Então, terminando mais um vídeo aqui, avalie o vídeo, deixe o like ou dislike, deixe seu comentário. Tem na descrição as minhas redes sociais, então tem várias redes sociais ali, bem como tem o Telegram, né, o canal do Telegram, que eu tenho conteúdo exclusivo toda semana. Quando estou gravando esse vídeo, no dia 6, eu estou esperando entrar inscritos ainda na lista do Telegram. Ainda não iniciei as publicações. Mas eu pretendo, independente da entrada de inscritos, já iniciar a postagem de conteúdo exclusivo essa semana. Que a vantagem do Telegram é que quando você entra na lista, você consegue ter acesso aos conteúdos antigos. Então eu espero que você aproveite bem até os conteúdos que estão lá antes de você entrar. E eu sempre avisarei também no Telegram quando posto vídeos novos, juntamente com o formulário para fixação de conteúdos. Tem aqui na descrição. Então eu vou fazer algumas perguntas sobre esse vídeo e você responde o que você entendeu. Se você errar a questão, tem um feedback, né? Tem um motivo do qual você errou. E no final, imediatamente após terminar o teste, já aparecem as notas. Então é isso aí. Valeu, galera!